Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do QueduCast. Eu sou a Amanda e junto com o Marcos, hoje vamos falar sobre marketing na retenção de alunos. É isso mesmo, Amanda. Sejam muito bem-vindos e hoje no estúdio a gente está com um especialista no assunto. Ele vai trazer algumas dicas para você, gestor escolar. Mas antes da gente chamar o nosso convidado e apresentar para vocês quem é, roda a vinheta. E hoje quem está aqui com a gente é o Lucas Emanuel. Ele que é especialista em marketing de educação e gestor de growth marketing na Kedu. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Lucas, para a gente começar esse nosso bate-papo, vamos fazer uma análise assim, rapidão. Algumas escolas, elas se preocupam muito em campanha de matrícula, certo? Em trazer novos alunos para a escola. Mas elas acabam pecando em reter aqueles que já têm, né? Fala um pouco para a gente como é que funciona isso. Como é que está o mercado hoje? Pronto, eu acho que antes até de falar de retenção, a gente precisa falar de um outro ponto que é fidelização. Eu vejo a retenção de alunos como uma consequência de uma boa fidelização feita durante todo o ano. É claro que o objetivo, né, sempre vai ser com que o aluno permaneça na escola, dê um voto de confiança por mais um ano. Porém, isso só vai acontecer somado vários fatores, que é o que eu estou chamando aqui de fidelização. E aí a gente vai ter estratégias aos montes, né, para tratar sobre isso. A gente vai ter campanhas durante o ano, a participação dos alunos nos materiais que a escola está divulgando. Hoje é muito importante também trabalhar quem está dentro de casa nesses ambientes de comunicação. Existe também todo um trabalho de onboarding que deve ser feito pelas escolas todos os anos, não só com aqueles alunos que estão chegando novos, né, como você falou, mas também, principalmente, com aqueles que estão dando mais um voto de confiança. Então, a gente tem uma série de estratégias, né, que nós vamos abordar aqui hoje no QueduCast, que podem ser fundamentais para que esse percentual de retenção ele não diminua ano a ano e que, sim, ele vá crescendo ano a ano. Lucas, um ponto que você falou sobre fidelização, né? A gente pode parar para pensar em que muitas vezes um mesmo aluno ele pode chegar a permanecer até mesmo 10 anos dentro de uma mesma instituição, né? Sim. Começar ali no infantil e até o ensino médio. Para você, assim, né, na sua visão de especialista, você acredita que o marketing é o principal aliado nesse ponto para reter esses alunos? Eu não diria que o principal, eu diria, e também não digo que ele está num lugar secundário. Como eu falei, existem muitos fatores que decorrem numa retenção de aluno. De fato, a gente tem a possibilidade de deixar alunos por uma década, né, dentro Sim. de uma mesma escola. Se você parar para pensar, o ensino infantil e o começo do ensino fundamental, ele vai ser muito regido pelos pais e responsáveis financeiros daquele aluno, né? Eles que vão definir se o aluno continua ou não, porque nem sempre o aluno tem aquela voz ativa. Geralmente, o que vai influenciar são os amiguinhos, né? Essa é a rede que o aluno tem. Já quem está responsável por aquele aluno vai ter um olhar sobre o processo educativo, o lado pedagógico, o acompanhamento das atividades extracurriculares e etc. Quando o aluno ele entra ali no ensino fundamental 2, ensino médio, a vontade dele vai ser um ponto crucial nesse momento. Entra num processo de cativar não só mais o pai responsável financeiro, como a partir de agora também o próprio aluno, né? E aí é nesse momento onde a gente precisa trabalhar estratégias que duram um ano inteiro, né? A gente não pode ter um foco apenas na campanha de matrícula no final do ano, ou campanha de retenção, né? Matrículas em geral. A gente precisa trabalhar realmente um plano de comunicação com esse nosso cliente durante o ano inteiro. Eu gosto sempre de dizer que a escola, ela possui 3 tipos de cliente. O primeiro cliente é o aluno, né? O cliente primeiro, aquele que recebe o serviço. O segundo cliente é o pai, mãe responsável financeiro daquele aluno. E o terceiro cliente é a sociedade que está ali ao redor da escola. Em qualquer negócio, né, aqui a gente está falando para escolas particulares, qualquer negócio ele precisa ser lucrativo, rentável. Então, a gente precisa ter um olhar atento para esses 3 tipos de cliente o ano inteiro, porque senão o nosso negócio ele vai depender de uma sazonalidade
para se tornar ou não rentável, e isso não é favorável para nenhum negócio. Por isso que, falando de retenção de alunos, precisa ter aquele período onde eu trabalho, principalmente os pais responsáveis, durante aqueles primeiros anos, aquelas primeiras séries, infantil, todos os níveis de infantil e o Fundamental 1, e a partir do Fundamental 2, ter um trabalho de retenção ao longo do ano, também com os próprios alunos. Então, a gente pode dizer que esse processo de retenção ele é muito mais econômico do que esse de captação, né? Com certeza. A pessoa já está dentro da escola, né? Eu já tenho... Você precisa manter ali. É uma questão de renovação de contrato. Se a gente olhar sobre uma ótica apenas jurídica, é uma renovação de contrato. Uhum. E, geralmente, as renovações de contrato, elas acontecem automaticamente, né? Elas tendem a acontecer muito fluido, né? O ano acaba, o pai responsável mantém aquele aluno, ou o próprio aluno pede para permanecer na escola. Porém, a gente não pode esquecer que existem os fatores contrários a isso. Quando o aluno ele se sente, de certa forma, à parte da realidade da escola, quando ele não se sente prestigiado, privilegiado, e isso é muito uma realidade da escola, né? O aluno, ele está no momento ali, principalmente esse aluno que já se importa, que já tem uma voz ativa, ele quer se ver na realidade da escola, ele quer se sentir privilegiado, prestigiado de certa forma, Pertencente, né? pertencente à realidade, às atividades da escola como um todo. Então, é sim importante, porque se torna muito mais barato, né? São ações, às vezes sem custo, às vezes ações que não requer investimento, né? Outras sim, é importante tenha, mas uma escola bem organizada, bem planejada, com ações que já estão no calendário, mas que agora a gente vai ter um olhar de retenção nessas ações, podem tornar muito melhor financeiramente essa virada de chave de um ano para outro. Ficou claro que reter é muito importante e que pode sair muitas vezes até mais econômico para o gestor de escola, né? Mas isso não significa que reter o aluno exclua a outra opção, que é de captar novos alunos, né? O ideal mesmo é que os dois caminhem ali lado a lado, né? Sim, com certeza. O trabalho de captação de alunos, ele é eterno, né? Assim, a gente tem uma parcela que vai mudar todos os anos. Isso, quem está aqui assistindo a gente sabe, todos os gestores educacionais sabem que todo ano a gente tem uma fluidez. Isso, inclusive, é bom para a escola, porque a gente mantém uma fluidez daquele corpo de alunos que está passando, a gente recebe novos tipos de aluno, novos tipos de pais responsáveis financeiros. Então, a gente renova, né, a cada ano a escola. Então, o trabalho de retenção e captação, ele tem que andar em paralelo. E ele tem que andar em paralelo com as mesmas ações, com as mesmas campanhas. A gente nota muito, assim, com algumas escolas, que existe ainda uma separação quase que religiosa, assim, entre aqueles que estão entrando e aqueles que permanecem. Sim. Às vezes até a comunicação mesmo, a campanha, a frase que está sendo utilizada, se perde pelo caminho quando a gente vai misturar as duas coisas. E quando a gente trabalha uma campanha única, que é bem planejada, que é bem pensada, né, que tem realmente a sua cara, a sua identidade visual, o seu tom de voz, a gente consegue agrupar essas duas realidades como personas, né? A gente tem ali a persona da nossa campanha focada em retenção e a persona focada em captação. Até porque os alunos que a gente está tentando captar, hoje em dia, são os alunos que estão ali na escola, né? Então, o que é que adianta a gente conseguir captar, mas não reter aquele aluno por pelo menos um ano letivo ali dentro da instituição? Vai ser muito fluido, né? Entra, passa um ano e sai. Isso. Inclusive, isso que você está falando, Amanda, é muito importante, porque nem sempre isso está metrificado. Uhum. As escolas, muitas vezes, não fazem a análise de tempo médio, né, que o aluno passa dentro da escola. Ou seja, não existe uma análise, né, na área comercial, a gente chama de LTV, né, o tempo de vida do cliente ali dentro da empresa. É importante que a gente tenha essa análise, pelo menos do histórico dos últimos 2, 3 anos, se possível, porque você vai notar como é que está o seu gráfico, o seu indicador de, olha, de 2020 para 2021, eu tive uma retenção de 80% dos meus alunos. De 2021 para 2022, eu tive 75%. O que aconteceu com esses 5%? Até para entender qual a problemática, né? E tentar achar uma solução. Exato. Sendo que
Importante também frisar. Não dá para ser feita essa análise apenas para a campanha que está chegando. A gente precisa fazer ela logo no começo do ano, para que o planejamento do ano ele leve em consideração esse indicador que está defasado. Ou, por exemplo, se for o contrário, ano passado eu tive 85% de retenção e no ano seguinte eu tive 90%. O que que eu fiz? Às vezes O que deu certo, o que que né? deu certo, né? Às vezes a escola não sabe nem o que que deu certo de fato. Às vezes é muito trabalhado a nível de achismo. Foi a nossa semana cultural desse ano, que deu uma movimentada nos alunos e tal. Não, foi uma ação que nós fizemos com os pais. O achismo, ele não vai trazer Não uma tem um resposta embasamento, né? concreta e que gere histórico. Isso é muito importante, ter o dado para gerar histórico, porque senão a gente se perde realmente nas análises durante o tempo. Muito bom. Agora que a gente já entendeu um pouco da importância de reter esses alunos, né, e de saber também da importância do marketing digital, dá umas dicas para a gente de como pode ser trabalhado o marketing dentro das escolas. Claro. É assim, quando a gente fala marketing, a gente fala de um universo de possibilidades, né? Mas principalmente focando para reter os alunos, né? Então, vamos lá. Algumas dicas práticas que a gente pode trabalhar. Marketing digital a nível de campanhas de tráfego pago para retenção. O que a gente encontra hoje na realidade das escolas? Existem escolas que já possuem verbas para anúncios patrocinados, né, as campanhas de tráfego pago. Geralmente, essa verba ela é destinada apenas no período de campanha de matrícula e, salvo algumas exceções, existem algumas escolas que têm uma verbinha de tráfego ali mensal, que pode ser trabalhada durante os meses. Então, investe ali no final do ano para o início do próximo ano letivo. Isso. O que eu sugiro, né? Que a gente tenha uma diluição dessa verba ao longo do ano e a verba que for sendo trabalhada durante os meses que não são de campanha de matrícula, essa verba ela tem que ser focada em fidelização de alunos. Lembra que eu falei no começo que antes da retenção, que é o objetivo, a gente tem a fidelização? Sim. Para fazer fidelização de alunos, eu preciso ir até aonde as pessoas estão. E não fazer com que elas me encontrem pelo acaso, pelo feed de uma rede social, por exemplo. Porque o que acontece? Se eu divulgo os meus alunos, eu tenho uma periodicidade de mostrar nas minhas redes sociais o que está acontecendo no dia a dia da minha escola, beleza, ótimo. Mas nem sempre o Instagram, a rede social, vai fazer aquela entrega para todo mundo que te segue. Muito pelo contrário, né? A gente que é do marketing sabe que a entrega das redes sociais hoje ela é muito baixa, né? Ela gira em torno de menos de 10% de entrega. Então, se você vai fazer você tem, supor, 3 mil seguidores. Você vai fazer um post e só 300 vão ver, a sua entrega ela não foi tão expressiva quanto ela precisa ser. Você vai estar fidelizando uma parte, né? A campanha de tráfego, ela vai dar um boom. Ela vai literalmente anunciar aquilo, né? Ela vai jogar para além daquela entrega orgânica que a rede social tem. Então, é importante sim que a gente tenha ao longo dos meses, olha, a gente fez aqui o planejamento de redes sociais desse mês, vimos que a gente vai ter aqui 3 posts muito interessantes nos quais vamos divulgar a feira de ciências, vamos divulgar aqui o nosso plano socioemocional da escola, sabe? Então, por que não direcionar uma verba de tráfego para que aquelas publicações principais do mês, elas sejam vistas, né, além da entrega orgânica da rede social? Essa é uma das possibilidades. Fidelização, você está fazendo aquilo ali periodicamente. A nível de campanhas internas dentro da escola, agora saindo um pouco do marketing digital e entrando um pouco do marketing offline, né? Hoje a gente tem uma abertura muito grande das escolas com o mercado em geral, né? Por que não trazer parcerias para a escola, parcerias que possam fazer com que o aluno saiba, poxa, eu estudo aqui na minha escola e tem aqui essa empresa que tem uma parceria com a minha escola e porque eu estudo aqui, eu consigo ter acesso a esse curso, a essa aula, a esse serviço em geral, que se eu não tivesse aqui, eu não teria. Não só para o aluno, para o pai responsável financeiro. Quem estuda aqui na minha escola tem tantos por cento de desconto no curso tal, porque nós somos parceiros. Então,
é um trabalho, né? No marketing a gente divide o inbound do outbound, né? O inbound de trazer as pessoas e o outbound a gente ir até as pessoas, né? Então, fazer esse trabalho mesmo de fidelização dentro do dia a dia da escola, eu dei aqui alguns exemplos, né, que Sim. podem acontecer, mas que, claro, Mas que existem inúmeros, né? inúmeras possibilidades. Certo. E só um plano de comunicação bem feito, né, para a escola que vai mostrar quais são essas principais possibilidades. Porque, vou te dar um exemplo. Às vezes a escola ela tem um lado esportivo muito bem trabalhado. Ela tem um ginásio muito bom, estrutura de esportes, de aulas, né, de escolinhas e tal. Outra escola já vai ter um trabalho muito grande na área tecnológica, né? Tem salas bem desenvolvidas, né? Com sistemas, com, né, computadores e tal. Então, a partir dos principais diferenciais de cada escola, é que vai ser trabalhado essa campanha ano a ano, né? Então, por isso que a gente tem que entrar na realidade da escola, perceber os diferenciais, né? Empacotar esses produtos e aí sim construir esse plano de fidelização. Perfeito. E mais uma vez, voltando nesse ponto de fidelização, né? A gente percebe que o marketing, ele, além de auxiliar nessa captação e também na retenção, como a gente está vendo hoje, ele consegue gerar um relacionamento muito positivo com a comunidade escolar. Com os 3 pontos que você já citou, que seja o aluno, o responsável financeiro e até mesmo a sociedade como um Sim. todo. Esse relacionamento, né? Voltando agora para o aluno que já está matriculado na escola, ele faz toda a diferença, né? O marketing, ele consegue auxiliar nesse ponto também, né? Com certeza. O relacionamento, né? Agora até me dirigindo exatamente para os gestores que estão aqui acompanhando o QueduCast. O relacionamento com esses 3 clientes que eu mencionei, eles foram por muito tempo feitos sob demanda. Ou seja, a pessoa precisava de mim e vinha até mim, né? Até a minha escola, ou até a secretaria, a recepção, ao meu telefone, ao meu e-mail, algo Ela nesse entrava em sentido. contato, Ela né? entrava em contato. Não existe, ou não existia, uma cultura onde faz parte do dia a dia que eu receba, enquanto pai responsável financeiro, comunicações da própria escola. Dizendo, olha, o que fizemos, olha aqui como é que está o nosso calendário do mês, as nossas principais atividades. Hoje, o que existe? Hoje nós temos plataformas que disponibilizam esses calendários, né, digitalmente. Se eu sou pai de um aluno, eu consigo entrar lá no aplicativo da agenda da escola e eu vejo o que está disponibilizado lá. Mas não tem um trabalho de relacionamento, sabe? Onde a escola pergunta, faz pesquisas de satisfação, integra os canais de comunicação. Vou dar até um exemplo aqui. Acredito que quem está assistindo aqui deve passar por uma realidade onde o WhatsApp da escola é entupido de mensagens. Lotado, a caixa de entrada está ali sempre cheia e às vezes é 1 ou 2 pessoas da escola inteira para atender aquela demanda. Então fica sobrecarregado. Se já está sobrecarregado no WhatsApp, imagina como é que não deve estar o direct do Instagram dessas escolas, que deve estar alguns esquecidos aí por muito tempo. O Messenger do Facebook. Se você tem um chat no site, o e-mail da escola. Então, hoje existem ferramentas e o marketing é muito favorável nessa questão para que, primeiro, a gente faça uma integração desses canais, onde numa mesma tela a pessoa, o atendente, secretaria, quem for atender ali a escola, consiga ter aqueles canais todos unificados. E eu também consigo fazer automações de marketing para essas pessoas. O que seria isso, né? Eu consigo criar um fluxo de automação onde aquele cliente, aquela pessoa que entrou em contato comigo, dependendo do interesse dela, eu já coloco ela numa linha de fluxos de e-mails marketing, de newsletter, de disparos de WhatsApp sobre o dia a dia da escola, ou se ainda não é um aluno da escola, né, um novo aluno, um fluxo de diferenciais, de produtos que a escola tem. Então, assim, realmente o marketing é um grande aliado nessa questão. Podendo criar até fluxos diferentes, né? Voltados só para quem ainda não é Total. aluno e para quem é aluno, por exemplo, com novidades, Perfeito. semana cultural. Exato. Criar fluxos para cada uma dessas possibilidades e sempre lembrando que a comunicação visual, oral, de vídeo, de texto, seja integrada. É muito triste ainda quando a gente vê essa comunicação segmentada demais, né? Assim,
Por que que eu falo de uma forma com um aluno e falo de outra com outro aluno, sendo que eu quero que os dois venham para minha escola, né? Sim. Então, a Kedu, ela realmente veio para trazer a praticidade e agilidade no atendimento para os pais, né? Eles podem aí escolher as diversas formas que conseguem falar com a escola, né? E ter ali um dinamismo mesmo nesse processo, não é Claro, isso? isso, exatamente, né? Assim, hoje na Kedu, a gente alinha estratégia com tecnologia para que a escola ela tenha o máximo de possibilidades possível, mas com estratégia. É Uhum. importante frisar isso, porque também não adianta você poder atender todo mundo em todo canto se você não souber o que fazer e como abordar essas pessoas nesses canais. É por isso, assim, que hoje a gente disponibiliza para as escolas, né, tanto o canal humano e o canal digital. Isso é muito importante, porque se a gente coloca só canal digital, o pai responsável ele quer ter um contato humano com a escola diretamente, né? Então é importante que a gente tenha os dois canais. Porém, esse canal digital, ele precisa estar todo integrado. Eu preciso saber que a pessoa que falou comigo pelo Instagram, ela é diferente da pessoa que me mandou um e-mail. Então, eu preciso ter abordagens específicas para cada um dos canais e isso ser feito também de acordo com as campanhas, com o momento que a escola está vivendo. Se a minha campanha de matrícula desse ano, ela fala de inovação, de tecnologia, eu preciso que esses termos eles estejam também dentro da minha abordagem, para ter uma unificação. Entendi. Um ponto também que a gente pode observar é que a gente observa muito no mercado as pessoas fazendo várias campanhas muito parecidas, né? Parece que pegaram, assim, campanhas prontas mesmo e vão aplicando em diferentes Sim, realidades. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que cada escola tem a sua particularidade e o seu principal diferencial, né? Então, as campanhas, quanto mais específicas elas forem, melhor o resultado, né? com certeza. Assim, acho que quanto isso, eu espero que seja uma premissa para todos os gestores educacionais. Por quê? Cada escola tem a sua missão, o seu propósito, o seu jeito de ser, né? Então, não faz o menor sentido eu trabalhar uma campanha para minha escola igual para uma escola que tem valores totalmente diferentes dos meus. Claro que estamos todos falando sobre educação, mas aqui não é educação de qualquer jeito. Cada escola tem o seu jeito de ser, né? Então, realmente, fujam dessas realidades de campanhas semelhantes, ou então até mesmo apenas duplicadas, né? Sim. Porque isso perde a identidade, não caracteriza a escola do jeito que ela merece ser E não se e diferencia não se no geral, diferencia né? do E acaba que geral. você não mostra o que é que você realmente tem de diferente, seja o esporte, a tecnologia, como você falou. Isso. E isso também gera a falta de histórico de dados, né, de números. Sim. Se eu estou comparando X com X, eu não tenho o que comparar, né? Eu preciso ter uma diferenciação para gerar dados diferentes e esses dados me trazerem informações relevantes para mim, certo? Perfeito. E a gente sabe que nem todas as escolas elas possuem uma equipe de marketing, né? E até se tiver, também não conseguem absorver todas essas atividades, né? Explica como é que empresas como a Kedu, que vem para descomplicar mesmo esse processo, podem ajudar nessa prática, né? Podem ajudar as escolas através do marketing. Certo. Na nossa estratégia da Kedu, né, nós temos um braço específico apenas para a parte de marketing, né, que é a Kedu Marketing. Nesse braço da empresa, nós dispomos para as nossas escolas parceiras todos esses serviços de marketing que eu mencionei, e não apenas a nível de estratégia, mas a nível de criação mesmo, né, de mão na massa. Então, as nossas escolas parceiras, nós criamos juntos com eles as campanhas de matrícula, as campanhas de retenção, calendário de divulgação do ano, redes sociais, reformulação de site, atualização de marca, branding, criação de conteúdos em áudio, vídeo, texto. Então, assim, nós não é que nós somos uma agência de marketing, né? Nós somos realmente uma solução para a educação que tem como marketing uma base sólida e estratégica e que vai fazer com que as escolas sejam descomplicadas também nesse aspecto, né? Não só no aspecto financeiro, de serviços, mas também no aspecto de comunicação, para que a gente tenha melhores resultados
tanto a nível de captação, como também a nível de fidelização. E eu tenho até um dado, assim, que é importante trazer para vocês, né? Nós temos, assim, um levantamento de 2022 para 2023, onde escolas parceiras nossas da Quedu, nas quais nós estávamos atuando diretamente nesses serviços que eu mencionei, elas tiveram um crescimento, né, de 16% de Nossa. novos alunos, né? Então, assim, é um crescimento médio muito expressivo, mas também que tem como base ações muito concretas, né, e bem planejadas. Um ponto interessante também, Lucas, é que quando a gente para analisar, a Quedu ela pode oferecer tanto esses serviços de marketing, né? Mas ela também traz essa despreocupação para o gestor escolar quanto à inadimplência, né? Ele fica despreocupado com a inadimplência. E isso acaba dando menos burocracia para ele resolver dentro da escola, entre outros fatores. E isso pode proporcionar para ele mais tempo para pensar até mesmo nessas ações de marketing, acompanhar de perto, Exato. caso ele tenha ou não, uma equipe interna, né? Exatamente, né? A gente é um ciclo, né? E um ciclo depende do outro para gerar da melhor forma possível. Então, um gestor escolar que não está com a cabeça dele focada exclusivamente na inadimplência, no financeiro, a nível de quanto que eu estou recebendo esse mês, qual vai ser meu caixa desse mês, ele tem não só mais liberdade de tempo, que Uhum. já é muito caro, né? Assim, Já digamos, custa já muito para as custa escolas. muito para as escolas, mas ele tem uma liberdade criativa de estar dentro do pedagógico da empresa. Da empresa que é a escola dele, Sim, né? Então, ele consegue olhar para aspectos que antes, por essa série de limitações que ele tem, que ele tinha, ele não conseguia. Então, realmente, ter, por exemplo, o QEDUBank, né, que é o nosso braço financeiro da Quedu para solucionar essa preocupação com a inadimplência, ela vem para solucionar esse primeiro momento, mas ela já abre uma porta que é para trazer esse gestor, essa gestora, para o lugar onde ele deve estar, no pedagógico, pensando no desenvolvimento da escola, pensando no comercial da escola, pensando nas novas campanhas que vão ser feitas, no quanto que ele precisa trazer de novos alunos, no aumento do percentual de retenção desse ano para o próximo, que às vezes são aspectos que a gente só consegue parar para ver quando está na iminência da campanha de matrícula. Às vezes, nem isso. um serviço ele vai complementando o outro, né? Exato. Se eu sou um gestor de escola, eu já tenho minha equipe de marketing interna, mas acho que preciso, né, dar uma melhorada, Sim. tudo mais. Como que a Quedu pode me auxiliar? Tem algum tipo de consultoria, por exemplo? Temos sim. A gente trabalha com o formato de consultoria, certo? E a gente também trabalha consultoria em todos esses níveis, né? Tanto da parte de marketing digital, da parte de campanha, de prospecção, etc. Como também a gente trabalha a nível de serviços pontuais. Ou seja, serviços que não vão ser que, às vezes, a equipe interna da escola, ela está muito Hum, focada naquilo que é o periódico, né? O dia a dia, redes sociais, né? Um trabalho mais constante. E aí, às vezes, a equipe não tem um tempo, por exemplo, para rever, atualizar o site da escola, para fazer atualização de marca, fazer um trabalho robusto, né, de pesquisa, de análise, de identidade visual e etc. E a gente também se propõe também nesse sentido. Então, a gente soma forças, né, junto com a equipe interna, junto com os parceiros que a escola já tem, para que a gente potencialize esses resultados. Então, dessa forma, né, a gente vê que consegue trabalhar o marketing de ponta a ponta, seja para captação ou a retenção dos alunos, né? Sim. Se você pudesse deixar um recado aí para os nossos gestores que estão escutando, que estão ouvindo a gente, o que você faria sobre, o que você falaria sobre a importância do marketing? Certo. Vou até falar para eles, né? Acho que Sim, por é por algo favor, favor. justo. pode se direcionar. A gente tem uma frase na Quedu que eu acho que ela vai resumir muito do que a gente conversou aqui, mas que também vai servir de insight, né, para quem está nos assistindo. A frase é o seguinte, né? Inovar para investir e investir para crescer. E a gente gosta de dizer que isso é nessa ordem, certo? Inovar primeiro a gente. Então, quem está à frente da escola que precisa se inovar, né? Não é inovar os processos, a tecnologia, o sistema, as ferramentas, não. Quem inova primeiro somos nós, quem está à frente. Depois de a gente ter passado por esse processo de inovação, a gente vai para a etapa de investimento. Investimento com
com estratégia, né? Investimento com sabedoria, né? E depois de feito esse investimento, aí sim nós vamos colher o fruto do crescimento. Então, assim, a dica que eu dou, né, para quem está nos assistindo, os gestores, primeiro faça uma autoanálise, certo? Sobre você, quem está à frente da sua escola, sua equipe de gestão da escola. Depois, quais são os investimentos que você acredita que são importantes para trazer resultado financeiro? Então, jamais trazer investimentos que não têm como resultado final um retorno concreto. E depois, sim, pensar no crescimento. Retomar os sonhos que a escola, às vezes, tinha e deixou de ter por conta da dificuldade financeira, por conta dos problemas e por não ter tempo de planejar. Então, realmente, a partir daí, voltar a ter aqueles sonhos, colocar eles na ponta do lápis e se trabalhar durante o ano inteiro para esses objetivos. Perfeito. Acho que ficou claro para a gente e para todo mundo que está acompanhando o quanto o marketing ele pode, de fato, ser um aliado nessa jornada das escolas, né? E o quanto a Kedu pode auxiliar essas escolas como uma plataforma de crescimento escolar. A gente está chegando ao final de mais um episódio do nosso KeduCast. Eu queria primeiro agradecer ao Lucas por ter topado conversar com a gente, esclarecer esses pontos e espero que em breve você possa voltar aqui para conversar ainda mais com a gente, Lucas. Obrigado, Amanda, Marcos. Espero também voltar aqui para conversar. Adoro conversar sobre educação, sobre o quanto a gente, enquanto Kedu, pode auxiliar as escolas, né? E o objetivo é esse mesmo, né? Que as escolas tenham ótimos resultados, cresçam em faturamento, cresçam em números, porque uma escola saudável financeiramente, ela auxilia os alunos, os pais responsáveis e a sociedade. Todo mundo que está em volta, né? Exatamente. Muito obrigado, Lucas, pela tua participação. Realmente foi muito esclarecedor e eu acredito que os gestores que estão acompanhando a gente pôde tirar muitas dúvidas aí, né? Com certeza. Obrigado você também que está nos acompanhando, que acompanhou a gente até aqui em mais esse episódio. Semana que vem a gente está de volta e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, Kedu Oficial e kedu.com.br. Lá a gente vai estar postando conteúdos diários, não é isso, Amanda? A gente atualiza todos os dias, tanto conteúdo sobre o KeduCast como educação no geral. Então acompanha a gente no Instagram, acompanha a gente no TikTok e também no nosso site, que tem um blog com conteúdos, artigos, e-books e tudo que tem direito, né, Marcos? É isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.